sua melhor salva de palmas para o Senhor. Aplauda mais forte, aplauda mais forte. Glorifica Ele, exalta Ele. Exalta o nome do Senhor. Aleluia. Você pode assentar em nome de Jesus. Já estiveram em pé durante todo o louvor, então descansa aí um pouquinho as pernas. Daqui a pouco você vai se colocar em pé de novo. A gente está adorando a Deus. Juízes, capítulo 2, versículo 6 em diante. Os Juízes, livro de Juízes, o 7º livro da Bíblia, capítulo 2, a partir do versículo 6. Este mês é o mês da aliança, o mês de julho, mês de restauração de aliança, mês de renovação de aliança. Juízes 2, versículo 6. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuir a terra. E serviu ao Senhor todos os dias de Josué. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. E todos os anciões que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Um dia nós chegaremos lá em nome de Jesus. Amém, irmãos? E sepultaram-no no termo da sua herança, em Anat-Eres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns. Meus amados, hoje é noite de Santa Ceia, noite, como nós temos falado, de restauração integral da aliança. E hoje, esta noite, é uma noite bastante propícia para nós falarmos sobre isso. Falarmos sobre aliança, porque Santa Ceia é isso. Santa Ceia é aliança. É o símbolo desta aliança. E nós precisamos estar debaixo desta aliança, que foi firmada com o sangue de Jesus, o sangue derramado na cruz do Calvário. E desde o início, desde lá do Éden, toda a dispensação de Deus, todo o plano de Deus foi firmado através de alianças. Aliança com Adão, aliança com Abraão, aliança da lei, e assim tantas outras. E uma coisa interessante que nós percebemos na palavra, que pela parte de Deus nunca houve e nunca haverá uma quebra de aliança. Quem pode dizer amém por isso?
geralmente somos nós que quebramos a aliança. E quando nós vemos isto na palavra, isto, amado, é sério, isto é muito forte. E a palavra de Deus, e nós lemos isso aqui, que existem algumas consequências para uma quebra de aliança. A Bíblia diz que quando Josué ele entra em Canaã, na terra prometida, eles conquistam uma parte da terra de uma forma maravilhosa. E toda aquela geração do deserto, aquela geração que entrou na terra com Josué, eles conquistaram ali, queridos, muitas coisas, muitas bênçãos. Mas chegou um tempo que Josué morreu. E nós lemos que é aos 110 anos. E toda aquela geração, a geração de Josué, a geração da conquista, morreram. E depois que toda aquela geração morre, nasce uma outra geração ali em Israel. Uma geração que não conhecia Deus. Uma geração que não sabia daquilo que Deus havia feito por eles. Irmãos, veja só que grande é a nossa responsabilidade. Até falei um pouco mais sobre isso aqui pela parte da manhã. Essa nossa geração dos mais antigos, daqueles que já servem a Deus há mais algum tempo, a responsabilidade que nós temos de ensinar essa nova geração que tem se levantado dentro da igreja do Senhor Jesus, para que eles não esqueçam os princípios estabelecidos por Deus. Os princípios de uma aliança, os princípios da palavra. Devemos ter muito cuidado em relação a isso, é a nossa responsabilidade. Porque, querido, senão vai se levantar, assim como no tempo de Josué, uma geração fraca, uma geração que vinha se afastar totalmente de Deus, uma geração longe de tudo aquilo que Deus pede, que Deus ensina dentro da sua palavra. Meus amados, nesse tempo final, porque eu creio que Jesus está à porta, Jesus está vindo, os sinais estão aí. Eu não posso te dizer que é hoje, que é amanhã, que é daqui a um ano, daqui a 10 anos, a 20 anos. Mas Jesus está à porta. Essa semana eu vi, somente uma história, eu ouvi um vídeo que um determinado cidadão, ele pergunta a Deus:
Deus, quanto é 1000 anos para o Senhor? Aí Deus respondeu: 1000 anos é 1 segundo. Muito bem. Senhor, então, quanto é 1 milhão de dólares para o Senhor? É 1 centavo. Aí o cidadão: o Senhor então me dá 1 centavo. Aí Deus lhe responde: espera então 1 segundo. Quantos estão entendendo? Se 1 segundo é 1000 anos, então espere durante 1000 anos. Deus é o Senhor do tempo. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas nesse tempo final nós estamos vivendo 2 períodos da igreja. A igreja de Laodiceia, uma igreja carnal, fora do propósito de Deus, fora da aliança. E a igreja de Filadélfia, que é uma igreja lá de Apocalipse, que não há repreensão nenhuma, uma igreja santa, uma igreja aliançada com Deus, uma igreja que soube preservar os valores. Então nós temos que ter muito cuidado para que não aconteça aquilo que aconteceu na geração de Josué. A Bíblia diz, e nós lemos aqui esta noite, que quando passou a geração de Josué, se levantou outra geração que não conhecia a Deus, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns. Isso acabou se tornando um círculo vicioso. Em Israel, por causa da quebra de aliança, porque eles se afastaram, deixaram Deus, serviram a outros deuses, vieram as consequências. Vieram, querido, a escravidão, o sofrimento. E muitas outras coisas. A miséria. E quando eles sentiam as consequências de suas decisões, Deus permitindo tudo aquilo, aí eles começavam a clamar a Deus: Deus, tem misericórdia de Israel, tem misericórdia do seu povo, olha o nosso sofrimento. E Deus levantava os juízes, um novo juiz, homem temente a Deus, que começava a buscar, que começava a renovar o concerto, a renovar a aliança. E o povo voltava o seu coração para Deus, voltava a buscar a Deus, a buscar ao Senhor, e Deus restaurava a sorte. E enquanto aquele juiz era vivo, aquele líder era vivo, Israel andava na linha, Israel observava a palavra, Israel guardava a aliança. Mas quando aquele juiz morria, Israel se desviava mais uma vez, e acontecia tudo de novo, um círculo vicioso. Amados,
Às vezes nós podemos questionar se Deus é tão amoroso, se Deus é tão misericordioso, então por que que Ele permite as consequências de uma quebra de aliança? Por que que Ele permite isto? Em primeiro lugar, por causa da sua palavra. Amém? Por causa, irmãos, de quê? Da sua palavra. Deus não pode negar a sua palavra. A sua palavra são os princípios que precisam ser observados, que precisam ser seguidos. Então, por causa da sua palavra, Deus, Ele permite as consequências na vida do homem por causa da quebra de aliança. Em segundo lugar, por causa do seu amor e misericórdia, para que as pessoas caiam em si e voltem-se para Deus. Quem pode dizer amém? Amado Deus, Ele te ama tanto, Ele nos ama tanto, nos ama de uma tal forma, de uma tal maneira, que Ele não quer que eu me perca, Ele quer que você se perca. Então Ele permite as consequências para que a pessoa caia em si. Meu Deus, eu falhei. Meu Deus, eu pequei. Meu Deus, me perdoa. Mas tem que haver reconhecimento. Tem que haver arrependimento de verdade, arrependimento verdadeiro. Tem que reconhecer onde falhou, onde caiu e se voltar-se para Deus. E quando nós fazemos isso, a nossa aliança com Deus, ela é restaurada. Amém? Nós somos perdoados, cobertos pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Algumas quebras de aliança que as pessoas costumam fazer, em meu lugar, com Deus e com Jesus. Esta é a mais terrível de todas. Mas às vezes a gente pensa que a quebra de aliança com Deus acontece já no alto da pirâmide. Não. Começa nas pequenas coisas. Começa nos pequenos detalhes. Quantas vezes, amados, a gente ouve as pessoas dizer: o meu compromisso é com Deus, o meu compromisso não é com os homens, a minha aliança é com Deus, a minha aliança não é com os homens. Amado, esse é um pensamento errado, esse é um pensamento diabólico. Errado. Como que eu posso ter aliança com Deus se não tenho aliança com meu irmão, se não tenho aliança com a minha igreja, se não tenho aliança com os meus líderes? Responde isso para você. Aliança quebrada muitas vezes com a família, com o casamento, com os pais, com os filhos.
alianças quebradas. Ah, pastor, mas eu sou fiel à minha família. Deixa eu dar um alertinho aqui para vocês. Muito cuidado com aquilo que você vê na internet, querido. O que você está acessando, o que você está assistindo. A internet é uma bênção para aqueles que sabem usar. Uma fonte de muitas coisas boas, mas é fonte de coisas más também. Cuidado com aquilo que você anda vendo, porque isso pode levar você a uma quebra de aliança com a tua família, com o teu casamento. Muito cuidado. Os sites que vocês têm acessado, jovens, adolescentes, homens, mulheres, cuidado. E deixa eu dizer algo aqui aos pais. Nós temos uma grande responsabilidade, querido, sobre os nossos filhos. De vez em quando, vejam o que os teus filhos estão acessando na internet. Cuidado. Até mesmo com as nossas crianças, que às vezes é o dia todo no celular. Ah, está assistindo desenho infantil, está assistindo isso, está jogando. Cuidado. Muito cuidado. Eles podem ser enganados, influenciados. Pode estar vendo coisas, ouvindo coisas que vai trazer uma consequência terrível para o seu futuro. Podemos quebrar a nossa aliança com a nossa igreja, com os nossos pastores, com os nossos líderes, como eu falei aqui no último domingo. Os jovens precisam ter aliança com o seu líder de jovens, andar junto. Os adolescentes com os líderes de adolescentes, as mulheres com as líderes de mulheres, os homens com os líderes de homens, o diaconato com o líder do diaconato, o ministério de louvor com o líder de louvor, e assim sucessivamente, e todos ter aliança com o seu guia espiritual, com o seu pastor, andar junto, dentro da mesma visão, honrando, sendo leal acima de qualquer coisa. Meus irmãos, quando nós vivemos em aliança, nós suportamos uns aos outros. E não é esse suporte que muitas vezes as pessoas falam: olha, eu aguento esse irmão só por causa de Jesus, mas ele é misericórdia. Não é isso, querido. Não é isso. Isso aí, eu repeti, é diabólico. Mas o suporte é esse aqui, ó. Esse microfone que está aqui para captar o som da bateria, ele só está aqui porque ele está em um suporte. Então ele estando aqui, ele não cai, querido, porque está sendo suportado aqui pelo pedestal. É esse o suporte, é suportar o teu irmão no amor, é suportar na graça, na oração,
ajudando ele a caminhar com Cristo, ajudando ele na sua caminhada, andando junto. Meu irmão, vem cá, vamos orar junto. E quando ele estiver errando o caminho, a direção, meu irmão, chega aqui, meu irmão. Vamos andar juntos, vamos acertar a direção, o caminho. É esse o suporte. O suporte. E amados, como nós já falamos, sempre quando há uma quebra de aliança, existem consequências. Sempre. Mas existem algumas alianças que devem ser quebradas na nossa vida. Alianças que nós não podemos fazer, que não podemos aceitar. É a aliança com a infidelidade, aliança com as trevas, alianças com o mundo, aliança com o pecado. Essas alianças não podem ter lugar na nossa vida. Nós não devemos nos associar às trevas, é o que diz a palavra. Pecado, você não tem mais poder sobre a minha vida, porque agora eu sigo a Jesus, estou debaixo do sangue da aliança, do sangue do Cordeiro, derramado na cruz do Calvário, em meu lugar. Quem pode dizer aleluia? Quem pode aplaudir a Jesus por isso? Trevas não tem mais poder sobre a minha vida, porque agora eu sou luz, eu tenho luz, eu ando na luz. Amém. Ah, mundo, você pode vir com tudo, mas a minha aliança é com Deus. A minha aliança é com Jesus. Eu ando com Ele. Eu vivo para Ele. Eu sirvo a Ele. E que nesta noite todos nós que aqui estamos, você que aqui está, possa ter isso como um propósito de vida, restauração integral da minha aliança, restauração integral da minha aliança com Deus, com a minha igreja, com os meus líderes. Vamos andar junto rumo aos céus, e não ser como aquela geração que veio depois de Josué, que abandonou o Senhor, os seus preceitos e a sua palavra. Coloque esse propósito aí dentro do seu coração, querido. Esse propósito aí dentro da tua vida. Diga não ao pecado. Diga não ao mundo. Diga não às trevas, às coisas erradas. E diga: Jesus, estou aqui. Conte comigo. Gostaria que você colocasse em pé. Poderia falar realmente um pouco mais, mas eu creio que Deus já falou aos nossos corações. Eu gostaria que você ouvisse aqui mais 2 versículos. Recebam isso na sua vida. Deuteronômio 7:9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus
Ele é o Deus fiel. Quem pode dizer amém? Que o nosso Deus é o quê? Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Quem pode dizer aleluia? A nossa aliança, meus irmãos, tem a validade de 1000 anos, no mínimo, ou melhor, até 1000 gerações. Salmo 103, versículo 17 e 18. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade à eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para o cumprir. Amém. Amados, esta é a misericórdia do Senhor. Você olha para trás, ela não tem fim, ela é eterna. Você olha para a frente, ela se estende à eternidade. Amém? Se estende à eternidade. E a palavra fala que essa misericórdia é sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. Quem pode dizer amém?